Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, terceiro domingo do tempo comum. Hoje se fez cumprir as Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: Hoje se fez cumprir as Escrituras. Antes, porém, de adentrarmos diretamente na reflexão do tema proposto para hoje, recordaremos uma reflexão que fizemos sobre o ano litúrgico, quando afirmamos ser este responsável por ajudar a Igreja a perseverar na fidelidade para com o anúncio e a celebração do mistério pascal de Cristo, que se renova a cada ano. Dissemos naquela ocasião que a palavra ilumina todo o ano litúrgico, que se classifica em ano A, quando temos, com maior frequência, o Evangelho de São Mateus. Ano B, quando tem maior destaque, o Evangelho de São Marcos. Ano C, quando fica em evidência, o Evangelho de São Lucas. Já o Evangelho de São João está reservado para ocasiões especiais, festas e solenidades. Pois bem, estamos no ano C. Consequentemente, temos em evidência o Evangelho de São Lucas. Vamos falar um pouco das características deste terceiro Evangelho. Em primeiro lugar, estudos nos apontam ser este uma obra escrita em 2 volumes. Portanto, ao examinarmos o terceiro Evangelho, devemos inicialmente levar em conta que ele é apenas a primeira parte de uma obra que foi pensada em 2 volumes. Sendo assim, deve ser lida como tal. Sua continuação é o Atos dos Apóstolos. Em segundo lugar, este Evangelho nos apresenta o caminho de Jesus, enquanto o Atos dos Apóstolos apresenta o caminho da Igreja, e juntos formam o caminho da salvação. Isso podemos confirmar comparando o início de cada um dos volumes. Em Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. E no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Desde o século II, o testemunho da Igreja é unânime em afirmar que o autor do terceiro Evangelho é São Lucas, especialmente pelas citações em alguns escritos de Paulo. Encerramos esse resumo das características deste terceiro Evangelho falando sobre os destinatários. Lucas dedicou sua obra a um certo Teófilo, certamente uma pessoa de posição, um mecenas de influência que certamente teria patrocinado a produção e a difusão da obra de São Lucas, segundo o costume daquela época. Contudo, lendo as obras de Lucas, que encontraremos os verdadeiros destinatários. Certificaremos que Lucas tem uma grande preocupação social e dedica uma atenção grande às pessoas. E sua referência está sempre do lado dos pobres, dos humildes e pequenos, principalmente os marginalizados, os pecadores públicos e as mulheres. Estas eram tão ausentes da vida social do mundo palestino. Isso nos leva a compreender o porquê ser um dos princípios doutrinários da nossa Igreja a opção preferencial pelos pobres, e que esta opção foi formulada durante o Concílio Vaticano II e consolidou nas conferências da América Latina e do Caribe. A liturgia deste terceiro domingo nos apresenta o Evangelho de Lucas
com 2 sessões pertencentes a 2 capítulos diferentes, que por sua vez lemos também em 2 domingos diferentes. A primeira parte, o prólogo do livro, em que o autor declara sua intenção e garante a solidez histórica de suas fontes. Vejamos esse prólogo a seguir. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. A segunda parte do Evangelho de Lucas, cuja continuidade será lida em outro domingo do tempo comum, serve de inspiração para a escolha do nosso tema celebrado, uma vez que o último versículo do Evangelho de hoje se tornou o primeiro versículo do domingo em que se destina a referida passagem. Hoje se fez cumprir as Escrituras. A que passagem se refere o Mestre Jesus? Vejamos. O Espírito do Senhor Jesus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam árvores da justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Na Bíblia Sagrada da Ave Maria, esta é uma profecia de Isaías intitulada A Boa Nova. O profeta anuncia que foi ungido pelo Senhor para levar a boa notícia a seu povo. Os termos desta notícia são, em primeiro lugar, a consolação, a reconstrução e a mudança total da situação. Tudo fica ratificado por uma aliança que Deus estabelecerá com seu povo. Sabemos, no entanto, que essa libertação predita pelo profeta Isaías não viria de um homem, ainda que santo. A criatura humana só se libertará e se curará depois de sujeitar-se à liberdade trazida por Jesus e à medicina proposta por ele. Isso porque Jesus de Nazaré não é um simples homem, mas se apresenta à humanidade cheio da força do Espírito Santo. Lucas reforça a autoridade de Jesus em 3 gestos. Enrolou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Agora, não mais o livro a dizer as coisas, mas ele, Jesus, o novo mestre, e o fez como mestre, sentado, isto é, com toda a autoridade, porque não fala apenas com força de profecia, mas com a força do Espírito do Senhor que estava sobre ele. Para concluir essa nossa reflexão, me chama a atenção a palavra hoje, do provérbio, hoje se fez cumprir as Escrituras. Costumamos ouvir os profetas falarem sobre uma manhã,
Jesus termina sua pregação falando no hoje, certamente porque ele é a realização das esperanças do povo. Ele é a realização das profecias. Portanto, o hoje de Jesus não tem apenas significado cronológico, mas significa o momento da salvação. Esse hoje aparece em outros momentos da vida pública de Jesus. A Zaqueu, admirado e convertido, Jesus diz: hoje a salvação entrou na tua casa. Ao ladrão arrependido e pendente da cruz, afirma: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus pode ser muito chamado o hoje de Deus, o hoje nosso. Hoje Jesus se fez cumprir as Escrituras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Apresentemos confiantes nossas orações e súplicas ao Senhor. Confiantes supliquemos, que a vossa palavra nos sustente, Senhor. O Papa, os bispos e a Igreja, confiantes supliquemos, que a vossa palavra nos sustente, Senhor. Os governantes das nações e chefes dos poderes constituídos, confiantes supliquemos, que a vossa palavra nos sustente, Senhor. As vítimas de tragédias e calamidades, confiantes supliquemos, que a vossa palavra nos sustente, Senhor. Os pobres, os cativos e oprimidos, confiantes supliquemos, que a vossa palavra nos sustente, Senhor. Os que rezam em família e por todas as famílias, confiantes supliquemos, que a vossa palavra nos sustente, Senhor. Os cristãos do mundo inteiro, católicos ou não, confiantes suplicamos, que a vossa palavra nos sustente, Senhor. Concedei à Igreja, ó Pai, manifestar ao mundo o vosso amor na plena realidade de sua missão, a exemplo do vosso Filho, Jesus, nosso Senhor, confiantes supliquemos, que a vossa palavra nos sustente, Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Voa para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-vos na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do quarto domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.